Isetta. O Isetta foi um microcarro icônico dos anos 1950, projetado inicialmente pela empresa italiana ISO SPA. Com seu design peculiar, portas dianteiras que se abriam como frigoríficos e apenas 3 rodas em algumas versões, o carro chamava atenção pela compactação e eficiência. A BMW licenciou o projeto e produziu sua própria versão, que se tornou um sucesso na Alemanha do pós-guerra, ajudando a impulsionar a recuperação econômica do país. O Isetta era equipado com um motor monocilíndrico de baixa cilindrada, ideal para deslocamentos urbanos, e sua popularidade o tornou um símbolo da mobilidade acessível na época. Apesar de suas limitações, como espaço interno reduzido e baixa potência, o Isetta conquistou um lugar especial na história automotiva. Sua produção continuou até os anos 1960, e hoje ele é um item cobiçado por colecionadores, representando uma era de inovação e praticidade. Embora o Isetta tenha seu charme peculiar, muitos consideram seu design feio, com sua forma ovalada e desproporcional, semelhante a uma bolha com rodas, desafiava as convenções estéticas automotivas. As portas dianteiras, que abriam como uma geladeira, davam ao carro um aspecto desengonçado, enquanto a falta de uma traseira definida e a entrada única pelo painel frontal reforçavam uma aparência pouco convencional. Além disso, sua carroceria compacta e as janelas minúsculas lembravam mais uma cápsula do que um carro tradicional. No Brasil, em 1955, a ISO licenciou as indústrias Home. No ano seguinte, o carro foi lançado no Brasil, com o nome de Home Isetta, é considerado um dos primeiros carros produzidos no Brasil, depois da Ford do Brasil e da General Motors do Brasil. O carro era considerado o veículo ideal para o uso nas cidades devido a seu tamanho e economia. A sua produção durou de 1956 a 1961 no Brasil, e até 1958, os motores eram da ISO, depois foram trocados para os motores BMW 300. Honda HR-V primeira geração. O Honda HR-V é um SUV compacto feito e vendido pela Honda. O carro teve 3 gerações, mas, para esse vídeo, o foco será apenas na primeira geração. A primeira geração do HR-V, que foi baseado em outro carro chamado Honda Logo, que foi o antecessor do Honda Fit, foi vendida entre 1999 e 2006 na Europa, Japão e alguns mercados asiáticos, com 2 opções de configurações, 3 e 5 portas. Ele era produzido exclusivamente em Suzuka, no Japão. A Honda imaginava que esse carro era para ser o irmão menor do CR-V, mas com uma pegada off-road. Essa primeira geração nunca foi vendida no Brasil. Em relação ao seu design, ele tinha um visual bem esquisito. Ele possuía linhas arredondadas e aerodinâmicas, que lembrava o Honda Logo. Além disso, ele possui faróis redondos e alongados também. O para-choque traseiro era muito mais alto que o restante do carro, deixando ele achatado. Além disso, as lanternas eram gigantes e muito simples, sem integração harmoniosa com o design do carro. Além de que acabava deixando o vidro traseiro muito grande também, o que causa um estranhamento visual. Para piorar a situação, ainda tinha um rack de teto que se transformava em um aerofólio. Reliant Robin. O Reliant Robin é um pequeno carro de 3 rodas produzido pela Reliant Motor Company em Tamworth, Inglaterra. O carro teve diversas versões em um período de 30 anos. É o segundo mais popular carro feito de fibra de vidro na história, atrás apenas do Chevrolet Corvette. Lançado em 1973, ele foi projetado para ser uma alternativa econômica aos carros tradicionais, aproveitando uma brecha nas leis britânicas que beneficiava veículos de 3 rodas. Por conta de ser classificado como triciclo motorizado, o Robin permitia que o seu motorista usasse apenas uma licença de motocicleta, além de pagar menos imposto. Desde a sua criação, o Robin foi alvo de críticas devido a seu design incomum. Com apenas 3 rodas, 2 atrás e uma na frente, seu visual desproporcional lhe deu reputação de ser um dos carros mais feios do mundo. Somado à estética, o carro sofria um problema mais sério que era a instabilidade, uma vez que era um carro leve, por conta da fibra de vidro, e a distribuição pouco equilibrada, ele tinha uma tendência de capotar em curvas mais fechadas ou em condições de vento forte. Inclusive, em um episódio do Top Gear, eles exploram esse defeito do carro. Além disso, na Inglaterra, há uma corrida só com Reliant Robin, é bem comum vê-los capotando. Chrysler PT Cruiser. O PT Cruiser é um carro compacto feito pela Chrysler de 2001 a 2010. Apresentado como um hatchback de 5 portas, ele teve outra variação com 2 portas. Originalmente, era para ser o modelo Plymouth, mas tornou-se Chrysler quando a Plymouth foi descontinuada. O designer do carro foi Brian Nesbitt. O PT Cruiser foi um experimento audacioso da Chrysler,
que buscava reviver o charme dos hot rods e utilitários dos anos 1930 a 1950, mas com tecnologias contemporâneas. O PT Cruiser foi projetado por Brian Nesbitt, que se inspirou em carros clássicos como o Ford Model T e os hot rods americanos. Seu visual mesclava linhas arredondadas, faróis grandes, grade frontal proeminente e uma traseira alta e quadrada. Apesar de alguns adorarem seu estilo único, muitos o consideraram desproporcional. No entanto, apesar disso, ele foi considerado um sucesso comercial nos Estados Unidos, com mais de 300 mil unidades vendidas. Apesar desse sucesso, ele é considerado um carro que possui diversas falhas mecânicas, além de ser considerado lento e não confiável. Pontiac Aztek. O Pontiac Aztek é um veículo crossover de porte médio da Pontiac, produzido entre 2000 e 2005. Lançado em 2000 como modelo para o ano 2001, o Pontiac Aztek foi um veículo que buscava revolucionar o mercado de SUVs, combinando elementos de utilitário esportivo com visual futurista e funcionalidades inéditas. Desenvolvido pela General Motors sob a marca Pontiac, o Aztek foi projetado para atrair uma geração mais jovem e aventureira, oferecendo versatilidade e tecnologia. No entanto, apesar de suas inovações, o Aztek rapidamente se tornou um dos carros mais criticados da história automotiva, tanto por seu design controverso quanto por suas vendas abaixo do esperado. O Aztek foi um fracasso de vendas desde o início. A GM projetou vender cerca de 75 mil unidades por ano, mas em seu melhor ano, 2001, apenas 27 mil foram vendidas. O Pontiac Aztek foi alvo de intensas críticas por seu visual considerado agressivamente estranho. Seu design angular, faróis pequenos, grade frontal larga e laterais desproporcionais foram frequentemente descritos como feios pelo público e pela imprensa. Além disso, o uso de plásticos moldados de baixa qualidade nas partes inferiores do carro dava uma aparência barata, contrastando com o preço relativamente alto. A traseira, com seu vidro inclinado e lanternas estranhamente posicionadas, também foi alvo de piadas. Curiosamente, o Aztek foi inicialmente planejado para ter um design ainda mais radical, mas foi suavizado um pouco antes da produção, o que, mesmo assim, não foi suficiente para agradar. Uma curiosidade, o personagem Walter White do Breaking Bad dirigia um Pontiac Aztek, 2004, verde. Fiat Multipla. O Fiat Multipla é uma minivan produzida pela Fiat de 1998 e 2010. Baseado no carro Brava, a Multipla era mais curta e mais larga que seus rivais. O carro foi criado com o objetivo de competir no segmento de veículos multifuncionais, MPVS. No entanto, enquanto outros modelos como o Renault Scenic optaram por um design mais conservador, a Fiat decidiu inovar radicalmente. O design do Fiat Multipla foi feito pelo designer Roberto Giolito. O objetivo era maximizar o espaço interno sem aumentar as dimensões externas. Portanto, o carro era admirável no espaço interno, bem como seu conforto. No entanto, a parte externa do carro chamava a atenção negativamente. Ele ficou conhecido como um dos carros mais feios do mundo. Portanto, aqui temos um carro que é elogiado por seu espaço interno e por ser muito bom de dirigir, mas, ao mesmo tempo, a fronteira e a traseira do carro são um ponto bem negativo para o carro. As vendas do carro foram moderadas, principalmente em alguns mercados europeus como o italiano. No entanto, em 2004, eles refizeram o modelo, para deixá-lo mais convencional, mas, mesmo assim, o carro não recuperou o interesse do mercado. Oldsmobile Silhouette. A Oldsmobile Silhouette é uma minivan de porte médio-grande da Oldsmobile. Foi vendido na Europa com a logotipo da Pontiac. Na Europa, o carro foi melhor aceito do que nos Estados Unidos, que era comparado com um grande aspirador de pó portátil. Essa aceitação europeia foi facilitada por outros modelos parecidos que já existiam lá, como o Renault Space. O carro foi bastante controverso, porque foi uma das primeiras minivans a ser vendida como estilosa e esportiva. Enquanto eram mais baixas e mais elegantes que os modelos que competiam, o seu para-brisa era muito grande, longo e inclinado, o que atrapalhava a direção até que o motorista se adaptasse às suas proporções distintas. Na sua segunda geração, o modelo foi redesenhado, agora ficando mais perto de um modelo mais tradicional, fazendo com que as comparações com o aspirador de pó deixassem de existir. Outro detalhe importante é que a sua segunda geração era menor, uma vez que, para os europeus, a primeira geração era muito larga para andar nas ruas estreitas europeias. Nissan S-Cargo. O Nissan S-Cargo foi um veículo peculiar lançado em 1989 como parte da série Pike da Nissan, que incluía outros modelos igualmente excêntricos, como o B-On, Pau e Figaro. O S-Cargo, um trocadilho com Small Cargo e Escargot, ou caracol em francês, foi projetado para ser um utilitário compacto,
inspirado no clássico Citroën 2 cavalos fourgonete dos anos 1950. A ideia era combinar funcionalidade com design retro, algo que a Nissan já havia explorado com sucesso no Pão e no Fígaro. Foi originalmente vendido sem o logo da Nissan e estava disponível apenas com reserva. Em 2 anos de produção, foi-se produzido cerca de 10.600 unidades. Por conta disso, ele nunca foi considerado um sucesso comercial, uma vez que a sua proposta não era se tornar um carro popular. Sua aparência arredondada, faróis grandes e laterais retas lembravam um caracol, mas também davam ao veículo um ar desengonçado. Renault Twizy. O Renault Twizy é um microcarro elétrico de 2 lugares feito e vendido pela Renault. Pode ser classificado como um quadriciclo pesado ou leve, dependendo da potência do motor. Lançado em 2012, o Renault Twizy foi uma ousada aposta da montadora francesa no segmento de veículos urbanos elétricos. Desenvolvido como uma solução para mobilidade em cidades congestionadas, o Twizy foi concebido para ser compacto, ágil e ecologicamente correto, atendendo a uma demanda crescente por alternativas sustentáveis aos carros tradicionais. Inspirado em conceitos futuristas, o Twizy foi inicialmente apresentado como um protótipo em 2009, chamando a atenção por seu design incomum. A Renault optou por classificá-lo como um quadriciclo pesado na Europa, o que permitiu que fosse conduzido sem necessidade de carta de motorista em alguns países, dependendo da legislação local, aumentando seu apelo para jovens e pessoas em busca de um veículo prático. Em julho de 2023, foi anunciado que o fim da produção do Twizy iria ser em setembro de 2023, sendo substituído pelo novo Mobilize Duo. Em relação ao design, por conta de ser extremamente compacto, o Twizy é um carro que não agrada muito. Nissan Juke. O Nissan Juke é um SUV subcompacto produzido pela montadora japonesa Nissan. Lançado em 2010, o Nissan Juke foi uma aposta ousada da montadora japonesa em um segmento que ainda engatinhava, os SUVs compactos e urbanos. Na época, o mercado automotivo começava a ver uma crescente demanda por veículos altos, porém ágeis e econômicos, que combinasse características de SUVs com a dirigibilidade de um hatchback. O Juke surgiu como uma resposta a essa tendência, mas com um design radical que dividiu opiniões desde o primeiro momento. O perfil do carro é marcado pelos arcos das rodas proeminentes e pela linha de cintura elevada da carroceria, que contrastam com as janelas laterais estreitas, uma interpretação moderna do estilo garrafa de Coca-Cola, popular nas décadas de 1960 e 1970. Em termos comerciais, o Juke foi um sucesso relativo. Na Europa, especialmente no Reino Unido, ele se tornou um dos SUVs mais vendidos da Nissan, graças ao seu apelo jovem e à dirigibilidade ágil. Nos Estados Unidos, porém, sua recepção foi mais modesta, já que o mercado americano tradicionalmente prefere SUVs maiores e menos extravagantes. Gostou do vídeo? Curte para me ajudar a crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Comenta aqui embaixo o que você achou ou o que gostaria de ver aqui no canal. Sua opinião e apoio são essenciais para que eu continue criando vídeos como este. Até o próximo vídeo.